Nós já sabemos que moda vai além dos looks. Moda é um conjunto de opiniões, de agir, sentir e pensar coletivos. E sabe onde também tem moda? Nas decorações. E hoje nós vamos conversar com a arquiteta que vai contar pra gente o que é tendência quando o assunto é casa. E hoje estamos aqui com a Alessandra, que ela é arquiteta e faz a curadoria de uma loja de móveis, para falar com a gente sobre as tendências da área de decoração. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem, tá? Então, para começar, eu quero saber como é esse prazo das tendências na decoração, porque na moda a gente tem primavera, verão, outono, inverno, e são tendências mais sazonais. E na decoração, como são esses prazos de tendências? Olha, na decoração é muito difícil você ter prazos muito curtos, porque você faz investimentos maiores. Então, a aquisição de um sofá, de uma mesa de jantar, cadeiras, não é um investimento pequeno, né? Então, assim, é difícil que isso seja uma coisa que seja tão rápida, né? Que a decoração, ela se modifique com tanta rapidez. Então, a gente tem uma permanência maior durante um tempo. É muito difícil você estipular um prazo, mas a gente sabe que é uma decoração que ela dura mais tempo, ou seja, vamos falar um pouco mais de mais de um ano, 2 anos mais ou menos. E isso não quer dizer que também ela é substituída tão rapidamente. E aquilo que estava em tendência anteriormente passa a ser desuso, de forma absolutamente alguma. Você continua, é uma mescla. Detalhes novos vão surgindo, paleta de cores novas vão surgindo, formas vão surgindo, texturas, e aí você vai mesclando a decoração que você já tinha. Perfeito. Como você falou em cores, nos ambientes comerciais a gente sabe que as cores interferem muito, né? Fala-se muito sobre isso, sobre a interferência das cores nos ambientes comerciais. Nas residências, essas regrinhas também se aplicam? Olha, eu gosto de quebrar um pouco essas regras e dizer que tanto nos ambientes comerciais quanto nos ambientes residenciais, a paleta de cores, elas são muito similares, tá? Existe uma ideia básica de que quando você fala de um ambiente que está ligado à alimentação, você vai usar cores quentes, como o vermelho, como o laranja. Mas imagine se todos os restaurantes e todos os ambientes de fast food tivessem essa tonalidade. Sim. Então, hoje, o que é mais importante é que você leve, junto com a cor, a sensação do bem-estar, a sensação de acolhimento ao público. Então, eu acho que essa é a regra que sai utilizada hoje mais no comercial. E no residencial, a paleta de cores, ela está ligada a uma sensação de bem-estar. Então, hoje há uma tendência grande de cores mais suaves, de cores mais calmas. Está em voga a paleta de tons de verde, de tons de azul. Somado a tudo isso, você pode também ter cores quentes, como cores que vêm da natureza. O marrom, o terracota, o mostarda, o bege. Então, são cores hoje que a gente diria que é a tendência. Perfeito. Inclusive, o marrom também está super em alta na moda, de modo geral, nos sapatos, nos acessórios, nas roupas. Então, tem essa tendência de modo geral, nessa comunicação. Isso, exatamente. A decoração de ambientes, ela está muito correlacionada à decoração da moda. Então, assim, há uma mescla e há uma tendência, elas caminham juntas, diria assim. Inclusive, a moda é basicamente isso, né? Uma análise do comportamento, de modo geral, do que está acontecendo no mundo, e isso reflete no que a gente tem usado, que a gente vai inserir no nosso ambiente, na nossa casa, de modo geral, né? Exatamente, é como eu falei, existe uma mescla entre as tendências da decoração com a tendência da moda. Elas estão realmente muito correlacionadas, as cores dos tecidos que vêm nas estofarias dos mobiliários, nas almofadas, nas cortinas, a própria textura dos tapetes. Então, isso está sempre muito ligada à moda também. Então, vamos falar agora sobre móveis, as tendências de decoração, de móveis, detalhes que a gente pode inserir na nossa casa seguindo essas tendências? Vamos falar. A gente tem percebido que a tecnologia,
ela tem sido muito forte nos projetos arquitetônicos. Então, a gente percebe a automação, né, que hoje, inclusive, está se tornando mais acessível. E a ideia da automação também vem naquela ideia do bem-estar, né, que é você otimizar tarefas e você poder ter um controle de cortinas, um controle de temperatura, até um controle dos próprios eletrodomésticos. Mas essa automação, ela não se restringe somente a esses dispositivos, vai além. O mobiliário também, ele pode ser automatizado. Então, você pode ter um sofá extremamente confortável, aonde você tem, através de um toque ou do áudio, aonde você pode estender o acionamento do sofá, aonde você pode movimentar o encosto do sofá. Então, hoje, a tecnologia, ela está realmente, assim, é também um dos elementos da tendência na decoração. E vai trazendo cada vez mais facilidade, praticidade e conforto, né? Exatamente, a ideia é exatamente isso, é praticidade e conforto. Agora eu quero saber do sofá ilha. Me conta um pouco sobre essa tendência. Pois é, o sofá ilha, ele é, vamos dizer assim, a bola da vez, né? Qual é o conceito do sofá ilha? Com essa ideia de integração dos ambientes, o sofá ilha, ele permite isso, que é uma comunicação entre ambientes. Então, aqui a gente tem uma ideia de sofá ilha, vamos aproveitar e encostar nele aqui para a gente ver como é que funciona, que são esses encostos móveis, que você brinca com ele aonde você quer. Então, você pode colocar ele aqui e ter um assento mais firme, aí você pode virar para cá, isso, faça seu teste aí para poder você ver como é que funciona, isso, exato. Você fica mais à vontade. Isso, você fica mais à vontade. Como também você pode se comunicar com o outro lado, né? Sim. Então, a ideia do sofá ilha é exatamente isso, é você permitir essa integração entre os ambientes. E hoje, muita gente tem procurado isso. Amei. Eu digo que a maior tendência do ano de 2024 está ligada ao bem-estar, ao morar bem. Nesse período pós-pandemia, as pessoas estão buscando transformar suas casas em verdadeiro refúgio. Então, é um ambiente acolhedor. E isso a gente reflete através do mobiliário. Então, hoje, o que é tendência na linha de imóveis? As formas geométricas, elas estão dando espaço às formas curvas, às formas arredondadas, mais sinuosas. Então, existe uma tendência grande hoje do mobiliário que a gente chama de orgânico. Isso aí ia comentar, né? O espelho orgânico, que agora está super em alta. Todo mundo quer ter um espelho orgânico. Todo mundo quer ter um espelho orgânico. E não fica só no espelho, não, tá? Você tem sofás, você tem poltronas, você tem mesas de centro, você tem mesas de jantar com formatos orgânicos, tapetes, e essa ideia é exatamente da sinuosidade, daquela coisa que te abraça, que te acolhe. Essa é a ideia. Além disso, a gente também tem a predominância da natureza dentro dos nossos ambientes. Então, o verde hoje é um grande aliado numa decoração. Hoje, nós temos o jardim vertical envelopando muitas paredes. Então, eu acho que isso faz parte exatamente dessa busca, dessa necessidade por ter ambientes acolhedores. Perfeito. E esses detalhes fazem toda a diferença. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre esses detalhes relacionados à mesa posta. Fica aí. Então, Alessandra, me conta, quando o assunto é mesa posta, quais são as datas comemorativas que as pessoas mais se preocupam em fazer essa recepção especial? Em datas comemorativas, as pessoas querem acolher a sua família. E normalmente a opção são o Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados. Essas são datas onde as pessoas realmente se animam para montar uma mesa posta. Sim.
Mas aí tá chegando a Páscoa, né? E eu quero saber, na prática, como seria uma mesa posta de Páscoa. A gente já tá vendo aqui vários elementos, a mesa tá lindíssima. Comenta um pouquinho pra gente sobre essa mesa posta de Páscoa. A mesa posta de Páscoa, ela tem uma ideia de acolhimento da família, de reunião entre os filhos, entre os avós. Então, a intenção nossa aqui nessa mesa foi fazer uma brincadeira onde as crianças se sentissem acolhidas, divertidas. Então, a gente brincou com a ideia do coelhinho, um pouco de cor e fomos utilizando um coelhinho maior, onde ele traz o ovinho, e tentamos sinalizar cada ambiente com o nome. A gente entende que isso traz e deixa as crianças mais animadas para essa ideia. O que eu achei bem interessante também foi o detalhe do guardanapo, né, em formato de coelhinho. E esses detalhes fazem toda a diferença, não é? Isso, é porque nem sempre a gente tem tudo das datas comemorativas. Então, assim, vocês observam que aqui a gente não utilizou pratos aonde tem a estampa do coelho, porque necessariamente nem sempre as pessoas têm. Então, por isso eu não vou montar a minha mesa, não, vai montar a sua mesa com o material que você tem. Nada como a criatividade para você dar essa ideia. Então, a gente utilizou aqui os guardanapos, que eles envelopam pela alça da própria caneca e dá a sensação e a ideia da orelha do coelhinho. Eu achei essa ideia sensacional. E com relação às flores, qual a sua dica com relação às flores na hora de montar uma mesa posta? Olha, montar mesa posta também é um outro fator que as pessoas se preocupam, porque acham que uma mesa posta só pode ser montada com flores naturais. E nem sempre você disponibiliza naquele momento de uma flor natural. Então, essa mescla de você poder utilizar não só a flor natural, como a flor permanente, fica super legal. Aqui a gente fez questão de fazer isso. Aqui a gente tem algumas flores naturais, mas a gente também tem as flores permanentes que nós mesclamos exatamente para mostrar que essa possibilidade dá um resultado maravilhoso. Isso não é um fator impeditivo para você montar uma mesa posta. E por falar nesses fatores, né, tem gente que sabe que tem algumas regrinhas com relação ao lugar de colocar o garfo, a faca. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas regras de mesa posta? Pronto. Para você montar uma mesa posta, realmente tem algumas regrinhas. O talher deve estar do lado esquerdo, o garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito. Mas eu acredito que uma mesa posta montada com amor, com aconchego, com o material que você tem, não há necessidade de você ter que seguir isso. Porque às vezes, quando a gente se preocupa muito com esses detalhes, isso às vezes é um fator impeditivo de eu imaginar que eu não vou montar a minha mesa porque eu não tenho esse conhecimento. Então, deixa a sua imaginação fluir, bota uma pitadinha de amor e utiliza os materiais que você tem, mescla. Eu tenho uns talheres melhores, coloco, mas eu tenho as minhas canecas do dia a dia, vou colocar elas, vou aproveitar as minhas taças, coloco do lado direito, por quê? Porque aqui eu acho que eu vou apoiar melhor para as crianças. Então, assim, perde um pouco essa rigidez para que você tenha um resultado bom. Perde a rigidez, mas não perde a essência, né? Que é o amor e a recepção da mesa posta, não é isso? Exatamente. Perde a rigidez, mas põe, como eu falei, o amor e acaba você tendo um ambiente agradável e acolhedor para sua família. Alessandra, muito obrigada pelas dicas de hoje, essa contribuição. E eu quero saber de você de casa, você gostou das dicas? Vai montar sua mesa posta de Páscoa desse jeito lindíssimo, com criatividade, com muito amor?